Bom dia, Maia. Tá tudo bem aí com você? Bom dia, tudo bem por aí com vocês? Um frio aqui no Mato Grosso também, né? Como diz o Bruno, só o dia que tá frio, porque no mercado tá bem quente. Mas tudo certo. Maravilhoso. Então vamos lá, pessoal. Acho que essa primeira parte do Morning Call focada realmente na política monetária, né? O que a gente pode trazer de um cenário também mais macroeconômico. Então, Maia, fica à vontade de fazer as suas pontuações. Bruno Mazzoni, nosso querido, maravilhoso analista de valores imobiliários, vai fazendo os comentários e eu vou aprendendo hoje com vocês aqui, fazendo os comentários finais, para que depois a gente possa ver a doleta e o índice. À vontade, Maia. Bom, acho que a pauta dessa semana é o Fed, né? Hoje, às 3h30, vai ter o posicionamento. Então, nós tivemos os dados do KPI, que veio a 8,6, que é no maior patamar desde 1981. Então, está praticamente contratado um aumento de 75 pontos base, que é um maior aumento desde 1994. Até a gente teve uma conversa com a AsiaQuest essa semana, a gestora, e esse comportamento do Powell ao falar de uma válvula de escape, que se a inflação não ceder na velocidade esperada, terá um aumento maior, né, dessas taxas. Então a gente fica eu acredito numa faca de dois gumes, porque pode ter uma possibilidade de recessão se essa taxa aumenta, né, num ritmo maior, mas em contrapartida também pode gerar uma desancoragem das expectativas, ou seja, o 4% não ser o fim da linha. Hoje às 3h30, então, nós vamos acompanhar, né? Bom, em Brasil, o que a gente teve também essa semana? Os dados do setor de serviços saiu favorável, um pouco em decorrência do feriado. Hoje também vai ter o nosso posicionamento do Banco Central. Acredita-se em uma desaceleração desse pace, dessa elevação da alta de juros. Até assisti a live do Ferri no domingo, que ele fala como o nosso país já está no final desse movimento, desse ciclo de alta. Nós iniciamos primeiro e estamos no final, então a gente ganha um pouco também de vantagem acerca dessa elevação de juros para controlar a inflação. Nós temos também os dados da China, que podem vir positivo, a atividade econômica lá em maio. Questão de Covid, teve um aumento em Xangai, mas diminuiu em Pequim. E eu acho que a gente pode ir para os gráficos que eu trouxe aqui para vocês, para a gente falar um pouco mais sobre eles. Tem também agora, cedo eu vi a notícia que a Câmara aprovou o texto base do ICMS, porque teve alteração na outra casa legislativa, né? Então voltou para a Câmara. E basicamente a alíquota máxima do ICMS é 17% para energia, combustíveis, transporte público. E até na live do Ferri ele comentou, caso seja aprovado, pode vir a arrefecer a cerca de 3% de inflação, que seria muito positivo. Eu trouxe uns gráficos para vocês aqui, que eu quero comentar um pouco mais. Maia, eu vou compartilhar, só atrapalhar um pouquinho, eu vou compartilhar os seus gráficos aqui, se o Gui puder colocar na minha tela. E aí, Maia, você vai me dirigindo qual é o primeiro gráfico que você quer que eu comente. Não sei se o Gui está já compartilhando. Esse daí que eu acredito que são em 3, os outros são individuais. Isso. Pode ser o outro. Esse aqui? Esse, exato. Eu posso começar por ele. Tá. Bom, o primeiro gráfico é a curva de juros, né, de 10 anos nos Estados Unidos, no movimento ascendente. Basicamente a desconfiança mesmo do médio e longo prazo. O segundo, a inflação implícita, é um dado indireto. Nós sabemos que a taxa pré e a IPCA+, do mesmo emissor e do mesmo vencimento, devem remunerar em linha. Então, basicamente, esse dado de inflação implícita sugere que o pior ainda não passou. E o último gráfico, né, o terceiro, ele fala da curva de juros de 10 versus 2 anos, Estados Unidos e Europa. Na curva de juros americana, tá? É que o curto prazo ele já está ali no patamar do médio e do longo, então ele pode indicar uma antessala de uma recessão se avizinhando,
E no europeu ele ainda não chega a inclinar, mas ele diminuiu o spread, que já não era dos melhores. A gente sabe que também o Banco Central Europeu vai ter uma reunião hoje para falar acerca, né, de inflação, produção industrial, toda essa volatilidade do mercado. Acho que a gente pode passar para o próximo. Vamos lá, Mai. Veja se o próximo é a curva de Pode juros ser. DI. Pode ser. Uhum. Essa indica basicamente mês a mês essa elevação da curva de juros, né, em sucessivos meses. Por isso nós tivemos na nossa alocação diminuir o pré-fixado e aumentar o pós, mas como uma posição defensiva, porque a gente vê sucessivos meses elevando toda a curva de juros. Sim, podemos Bom, a gente saiu desse 2 para 13,25 agora, 13,5, né? Eu vou ter que interromper, eu não me aguento, né? Foi que eu ficar quietinho, não consigo. A gente trouxe essa lembrança, que é muito do gráfico que a Maia colocou, e é o complemento da live do Ferri, né? A gente saiu antes na frente, mas parece que tem que fazer algum sentido hoje, né, Bruno? Não sei se você concorda comigo aí. Parece que nós tínhamos uma glória na mão de ter começado a política monetária antes do mundo como um todo, e parece que hoje não faz tanto sentido, por isso que voltou tudo à bolsa e o dólar ficou aí acima de R$5. Então, acho que hoje é um dia D para que seja provado que fez sentido toda essa nossa movimentação e que não sofremos no ano passado à toa, né? Porque varejo está arrebentando a boca do balão, temos papéis, small caps apanhando muito forte. Então, eu acho que tem que ter uma consequência, entre aspas, ruim, que é o que a gente está assistindo, mas que a parte boa volte, que é o câmbio um pouco mais controlado e a bolsa pelo menos mais estável. É que lá fora, como eu disse aqui, é a maior inflação dos últimos 40 anos, uma contratação de 75 pontos base quase certa, né, para hoje. Desde 1994, não vê esse aumento nessa magnitude. Para nós, a inflação é mais uma segunda-feira, né? Então, é mais um dia normal aqui no Brasil. Eu concordo com a Mai. Eu acho que o Brasil, por incrível que pareça, acho que é a primeira vez que eu vou falar isso, a economia brasileira e até a expectativa da sociedade brasileira, ela é muito mais resiliente perante uma inflação de 2 dígitos do que a americana. Eu acho que o americano é muito mais Nutella. Quando ele olhar para o arroz em maio, tá X dólares, em junho e julho tá X mais alguma coisa por cento, ele vai ficar desconfiado, ele vai perder a confiança com muito mais veemência. Então, acho que o Biden tem um problema muito maior com a inflação lá, por causa dessa confiança. Até o índice de Michigan saiu com uma confiança do consumidor lá, nossa, em patamares abaixo de 2008, por exemplo, porque o americano não está acostumado. A gente aqui já tá bem cascudo. É a mesma história com a Rússia. Então, quebrou o rublo lá, ou ficou muito próximo de quebrar o rublo antes do ministro da Fazenda, a ministra da Fazenda deles lá, atrelar o ouro ao rublo e atrelar o petróleo ao rublo. E aí o rublo ficou super forte. Mas a população russa já viu quebrar a moeda ali 3, 4 vezes, muito parecido com o que nós tivemos aqui no Brasil. Então, vamos dizer que a sociedade russa está acostumada a quebrar, assim como o Brasil também está acostumado com inflação alta. Nos Estados Unidos, o pepino é muito maior. Por isso que, pela primeira vez em não sei quantos anos, um presidente se sentou ao lado do presidente, o presidente dos Estados Unidos, o Biden, ficou ao lado do Jerome Powell, do presidente do Fed, para ver se eles conseguem chegar num consenso político e pragmático ali para combater a inflação. É um problema muito maior lá. E Gui, só para contemplar o que você falou, né? Fizemos o dever de casa ano passado, Banco Central, tá? Talvez nem tanto assim governo, mas Banco Central, sem dúvida nenhuma. O problema de 2022 em relação, por exemplo, a 2011, 2012, grande crise sistêmica nos mercados da economia, é que 2011 e 2012 o mundo desenvolvido não tinha inflação. Esse 2022 tem, tá? E aí qual o problema? A gente fez o dever de casa, mas tem os outros fazendo o dever de casa agora também, outros bancos centrais fazendo o dever de casa e tendo que acelerar. A gente viu a Austrália acelerando e agora pode ver o Powell, por exemplo, acelerando. E aí a gente ganha competição nesse tal CDI, e o que a Mai falou faz sentido pela primeira vez no ano, talvez, que é o pós-fixado. Porque aí o BC, ontem saiu o Itaú Asset, pôs 15% de Selic, final de ciclo. Cara, passa a Dilma ficou se isso acontecer. Então, assim, aí faz sentido ir para pós, porque o mercado entrou novo no cenário. O que é o novo? É acima dos 13,75. É o juros nosso, o CDI nosso ganhando competição
já em 2022. Não é orgulho para nenhuma nação, pessoal, disputar dinheiro pelo rentismo, mas isso é o que coloca o país subdesenvolvido, como o Gui falou, a ter um câmbio estável. De repente, a gente fez o dever de casa ano passado, entre aspas, mas vai ter que rolar um 2.0. E aí você põe uma eleição no meio que não sabe o que o próximo, o mesmo presidente pode ser reeleito ou o próximo que for reeleito vai fazer com política monetária. Qual que é o guardião do Brasil? É que o BC é independente agora. A gente torce para que assim continue, mas vamos supor, se as duas crises fossem comparadas, o mundo desenvolvido nessa crise atual tem muito mais dinheiro no mercado, ou seja, a inflação ainda é problema de demanda, e tem uma inflação muito mais forte do que 2011, 2012. Tá? É um problemaço maior do que Grécia, por exemplo. Tá? Porque agora a gente não pode fazer estímulo na Europa. Vai ser difícil. A Lagarde tem a pior posição. Ou ela salva a inflação alemã subindo taxa de juros e cortando o QE, o quantitative easing deles lá, ou ela salva a Itália, que está com 150 dívida PIB já. Tá? É muito difícil hoje, por isso que essa reunião extraordinária aí talvez faça mais preço do que o próprio Fed. Exatamente, Bruno. Ufa, vamos ver, né? Que loucura, bicho. E aí, Mar? Ouro versus juros real, qual que é essa loucura aí que você também trouxe pra gente? Essa é uma correlação do ouro, tá, versus o juro. Nós sabemos que em cenários de aumento de taxa de juros, na prática, o ouro cai. Mas nesse momento, mesmo nesse cenário de alta, o ouro subiu pela essa versão a risco. Igual lá em 2020, que nós tivemos uma diminuição das taxas de juros. Por que o ouro subiu muito? Porque em cenários de queda de juros, o ouro se torna um veículo atraente, porque você não precisa obter juros sobre ele. Aí vocês me perguntam, como que eu rentabilizo nesse ativo? O ouro, eu gosto até de uma analogia que o Bruno Perini faz, que o ouro, diferente da areia, ele é finito, ele é escasso. Tem até o Zé Rocha, da Dália Capital, ele fala que se toda a mineração de ouro no mundo, ele enche 4 piscinas olímpicas. Então, os fundos de pensão americana, eles têm lá um percentual, salvo engano, de 0,35% alocado em ouro. Se eles dobrarem para 0,70%, isso é o suficiente para comprar todos os ETFs e mineradoras listados na Bolsa Americana. Então, ele é finito, ele é escasso. Mas essa correlação, basicamente, eu trouxe pelo seguinte: nesse cenário de alta de juros, que ele deveria cair, ele subiu. Por todo esse movimento de inflação, essa aversão a risco, esse cenário de volatilidade. Então, por isso que eu trouxe esse gráfico hoje. Eu acho que nós temos um último gráfico, né? Deixa eu ver mais. Deixa eu pegar aqui. Eu tenho 4 gráficos, a gente passou 4 já? Deixa eu ver aqui. Sim. Ouro. Mas se não tiver aí, não tem problema. Basicamente é sobre... É o EWZ vezes os mercados emergentes, com exceção da China. Então, o EWZ... Tá ele aqui, Mai. Só um segundinho, já dou um zoom nele para você. Esse vai estar com uma nitidez meio xarope, mas acho que... que eu tive que tirar da nossa depois eu ponho no TradingView. Tá. Mas, basicamente, diz o seguinte... o EWZ é o nosso... Só te interromper rapidinho, Mai, só para avisar. O emergente, tirando China, é o azul um pouquinho mais claro, e o EWZ esse mais escuro aqui. Desculpa, Mai, manda bala. Então, o nosso Ibovespa dolarizado, né, o ETF, que é o EWZ, versus o mercados emergentes, com exceção da China, desacelerando. Então, ele tem aí desde 21, né, janeiro, então esse movimento de desaceleração. Sim, o EWZ desacelerando muito mais do que os emergentes. Acho que o que quer mostrar aqui, Mai, não é janeiro, é junho. Tá? Então vamos lá. O EWZ, o azulzinho escuro, que está numa derrocada que nem vocês estão vendo na tela, é o EWZ azul escuro, e aqui o azul nem tão escuro assim é emergente, tirando China. Tá? Aqui eu acho que o gráfico quer mostrar o seguinte: quando a gente começou a acelerar a nossa política monetária, tá, com 1%, 1,5%, mais PEC dos precatórios, a gente foi a pior bolsa ano passado. Tá? No segundo semestre, tá aqui, ó, junho de 2021, só perdemos para a Turquia,
porque tem um maluco lá, acho que o Erdogan conseguiu ganhar da PEC dos precatórios, mas temos aqui o EWZ totalmente descorrelacionado dos emergentes, dos nossos pares. Chile, até a Argentina, certo? Agora, esse ano aqui, as coisas já se acoplaram porque a gente já teve a política monetária e por um trimestre, ou quase um trimestre e meio, não tivemos problemas fiscais. Agora a gente tem sombra fiscal. Então, mais se eu pudesse desenhar à direita desse gráfico aqui, é o azul escuro de novo, caindo muito mais do que o claro, simplesmente porque tem uma sombra fiscal aí, sendo o teto do ICMS e depois, possivelmente, também uma PEC dos combustíveis aí para conter a inflação. Então, esse gráfico, pessoal, ele só fica com duas cores quando temos problemas fiscais, seja no Brasil ou em qualquer emergência específica, tá? Ele tenderia a andar junto, tanto o gráfico azul claro quanto o azul escuro, tá? Tenderia a andar junto. Lógico que a gente fez uma política monetária muito mais agressiva do que nossos pares emergentes. Então, natural ter ali uma diferença entre o azul escuro, que somos nós, e o azul claro, que são os emergentes. Mas acho que essa boca só abriu dessa maneira ano passado por causa da PEC dos precatórios. É a minha opinião, não sei a de vocês. Exato, teto fiscal, reforma tributária. Isso. Nós sabemos que para compensar todo esse financeiro tem que sair de algum lugar. O aumento de impostos, o aumento da dívida, a questão do ISS, da alíquota máxima de ICMS é a mesma coisa. Então, senão a conta não fecha. É isso. É isso. A classe política, eu já sempre falo aqui, pessoal, quem fala com vocês aqui é um cara que é fã de Keynes, eu não sou tão liberal assim, não. Mas eu tenho que dizer que a classe política não curte conter gastos, não curte ser mais eficiente. É o que a gente mais precisa agora, é produtividade para conter a inflação. Não, eles gostam mais do curto prazo e da parte mais populista, que é, vamos conter a inflação na tarracada, aí, na mão grande, vamos conter a inflação até dezembro, porque esse teto do ICMS volta ao normal ano que vem. Então, assim, o mercado precifica isso, sem dúvida nenhuma, que é paliativo, ou para curto prazo, não é uma medida de médio e longo prazo, como seria aumento da produtividade, enxugar ali a reforma política, coisas do tipo, que aí trazem já um ambiente mais tranquilo de contas públicas para médio e longuíssimo prazo. Pois bem, a gente não está fazendo esse dever de casa, e ano passado a PEC dos precatórios foi justamente isso. Tá? Foi uma PEC bem malemar ali, que arriscou o teto dos gastos, que para o mercado é algo dourado, certo? Vale mais do que ouro, como foi o gráfico que a Mai mostrou aí.